Olá pessoal, Rodrigo Monteiro. Não reparem que minha voz hoje está péssima. Estou me recuperando de um resfriado, não é Covid, graças a Deus. E estou fazendo o vídeo de hoje com uma complementação do vídeo anterior que eu postei, salvo engano, semana passada, sobre as causas que ensejaram a Primeira Guerra Mundial, que foi um conflito que seria a guerra que acabaria com todas as guerras, de 1914 a 1918. Então, no vídeo passado, eu tratei sobre as várias causas que levaram o mundo a explodir e começar a Primeira Guerra Mundial, tendo como a gota d'água o assassinato ou a crise de Sarajevo, com o assassinato do arquiduque húngaro-austríaco, o Franz Ferdinand, e a esposa dele, a Sophie Chotek. Agora, dando continuidade a isso, vou avançar um pouquinho no tempo, ainda no primeiro ano da guerra, ou seja, 1914. A guerra começa oficialmente em 28 de julho de 1914, e já em agosto, várias potências europeias, porque eles tinham alianças, começaram a entrar na guerra. Primeiro a Áustria ataca a Sérvia era protegida, né? Havia um interesse do pan-eslavismo que eu comentei no vídeo passado. A Rússia declara guerra à Áustria. A Áustria era aliada da Alemanha, do Império Alemão, no caso, à época. Então, assim, a Alemanha entra na guerra, e aí a França também entra na guerra, e a Alemanha, ela faz um ultimato, porque ela tinha um plano, é sobre isso que nós vamos falar hoje, para invasão da França, mas precisaria passar pela Bélgica, que a Bélgica era um protetorado do Império Britânico, e a Bélgica era neutra, eles não aceitam, eles entram na Bélgica, e a Inglaterra entra na guerra, enfim. O mundo começa a desabar a partir de, basicamente, de agosto de 1914. Então, assim, o que acontece? Como eu disse também no vídeo passado, a guerra, a Primeira Guerra Mundial, obviamente eles não tinham noção que seria uma guerra mundial, um conflito tão longo, era algo já esperado desde o final do século XIX. Por quê? Tudo aquilo também que eu comentei sobre o revanchismo francês, que eles perderam a região de Alsácia e Lorena na Guerra Franco-Prussiana para a Prússia, que depois a unificação alemã vira o Império Alemão, etc, etc. Então, assim, lá no século XIX ainda, um alto oficial alemão chamado, salvo engano, Alfred von Schlieffen, ele resolve idealizar um plano que, se houvesse uma guerra, ele queria evitar uma guerra de duas frentes. Isso não foi uma novidade na Segunda Guerra Mundial. Já no passado se pensava nisso, porque naquela época já haviam alianças. Então, o que o Schlieffen pensou? Ele falou, olha, se houver uma guerra, o nosso inimigo imediato nessa guerra, na concepção dele, era a França. Então, assim, a gente tem que ter um plano para atacar a França. Só que, assim, para atacar a França, ele tinha que passar pela Bélgica, que era neutra. Fala assim, cara, vamos passar pela Bélgica, invadir a França pela Bélgica, e porque naquela época seria intransponível atravessar pela floresta das Ardenas, o que aconteceu depois na Segunda Guerra Mundial, mas naquela época, na Primeira Guerra Mundial, ainda era algo intransponível. Então ele fala assim, olha, o nosso plano é tentar invadir a França pela Bélgica numa guerra rápida, tanto que eles esperavam, logo quando a Primeira Guerra Mundial começou, que a guerra até o Natal, isso que era propaganda, né? Seria um conflito rápido, decisivo, e até o Natal se acabaria. E eles depois viram que não foi bem assim. Então, o Schlieffen, ele faz um plano de rápida movimentação de tropas para invasão, uma possível invasão da França pela Bélgica. Tá? Os Países Baixos, mas especialmente a Bélgica.
Esse plano depois, ele no iniciozinho do século XX, ele é reformulado por um outro alto oficial alemão, que era o Helmut von Moltke, mais conhecido como o Velho. E ele dá uma parada, dá uma modernizada nesse plano, e os alemães tinham esse plano, que era um plano com uma ofensiva rápida, como uma carta na manga. Os franceses, vocês vão lembrar lá do revanchismo francês, os franceses eles estavam com uma mentalidade ainda muito atrasada. Na realidade, o exército francês ele ainda guardava aquele prestígio da época das guerras napoleônicas, ou seja, do início do século XIX. Tanto é verdade que no início da Primeira Guerra Mundial, no meu livro Armas, uma Visão Holística, eu falo sobre isso, tá? Quem tiver interesse, editora Lumen Juris. Enfim, no início da Primeira Guerra Mundial, o exército francês possuía casacas elegantes do estilo da época napoleônica, casacas azul escuro, com calças vermelhas, ou seja, algo bem chamativo, porque eles ainda tinham aquela visão da época das guerras napoleônicas. E eles criaram um plano também, caso houvesse uma guerra com a Alemanha, ou seja, a Alemanha já pensava que poderia haver uma guerra com a França. E a França também, por causa desse revanchismo, pensava que poderia ter uma guerra com a Alemanha. Eles criaram um plano chamado Plano 17. Esse plano, na realidade, ele era um plano muito mal estruturado. Eles pensavam numa coisa chamada o espírito ofensivo do soldado francês, o Elan, que eles chamavam, que seria basicamente ataques frontais por onda humana com cargas de baioneta, ou seja, eles ainda tinham a mentalidade do início do século XIX. Então, assim, eles desconsideraram de uma maneira assim, quase que infantil, mas não foi só eles que fizeram isso não, tá? Os ingleses no início da guerra também tinham uma mentalidade de ataques de cavalaria, coisa já que já era muito complicado para uma guerra em escala moderna, com armas automáticas, artilharia por tiro oblíquo, fogo de barragem, coisas que na época de Napoleão não existia. Então, assim, o pessoal ainda estava com a cabeça muito no século XIX. Então, eles criaram um plano chamado Plano 17, que basicamente a ideia desse plano era um ataque frontal com cargas de baioneta e procurando retomar, reconquistar a região da Alsácia-Lorena. Grosseiramente foi isso que aconteceu. Só que assim, quando a guerra começa e a Alemanha entra na guerra ao lado do seu aliado, o Império Austro-Húngaro, eles resolvem botar em prática o Plano Schlieffen, que eu comentei no início do vídeo. E assim, até um certo momento o plano estava indo muito bem, obrigado. Só que eles não contavam com a resistência da Bélgica. Sim, os alemães deram um ultimato pro rei dos belgas, tá? Dizendo o seguinte: olha, nós queremos passar aqui pela Bélgica pacificamente, porque a gente quer invadir a França. Os belgas falaram assim: opa, peraí, não, a gente não concorda com isso. Eles deram um ultimato e falaram: ó, se vocês não deixarem, vai ficar ruim pro lado de vocês. E a Bélgica resolveu resistir. Só que a Bélgica é um país pequeno, de língua francesa também, tinha um exército pequeno, mas foi um exército muito aguerrido, e lutaram ferozmente contra o avanço do Plano Schlieffen alemão. Nesse avanço, eles, para conter o avanço alemão, do Império Alemão, eles destruíram ferrovias, destruíram pontes para atrasar o avanço do exército alemão. Por causa dessa invasão, a Inglaterra acabou declarando guerra ao Império Alemão. Aí, nesse momento, há uma refrega grandiosa
parte da Bélgica cai em mãos alemães e os alemães conseguem, com alguns atrasos, finalmente avançar para a França. E os franceses ficaram atordoados, porque até então a força expedicionária britânica ainda não tinha tido tempo de chegar ao continente europeu para poder socorrer os franceses, seus aliados, nem os belgas, e os franceses tiveram que enfrentar um exército muito bem treinado, com uma mentalidade não mais do século XIX, mas uma mentalidade de uma guerra moderna, com artilharia pesada. A França não tinha, o exército francês não tinha até então uma artilharia pesada. O canhão mais famoso deles foi o canhão 75 de campo, que era um canhão muito rápido, mas não era um canhão pesado. Os alemães com canhões Krupp pesados e tal, e começaram a invadir. Até que chegou uma situação desesperadora, que, segundo os relatos históricos, os alemães chegam a aproximadamente 40 quilômetros de Paris. Quem conhece Paris sabe que Paris é uma grande planície. Você, de vários pontos da cidade, ainda que longe, você vê a Torre Eiffel. Dizem que dava para ver até a Torre Eiffel, da onde os alemães chegaram. Eles chegaram em torno de 40 quilômetros de Paris. E começou um desespero absurdo, falando assim, olha, a gente vai perder a guerra. Só que assim, o exército alemão ele foi dividido em dois grandes exércitos. Um comandado por Helmut von Moltke, o jovem, que era um sobrinho do Helmut von Moltke, o velho, que foi o que finalizou, deu a parada nas arestas no plano Schlieffen. Só que ele não era um cara tão brilhante assim. E havia um outro que não era um outro comandante alemão que estava com outro exército chamado Bülow, tá? Bülow. E eles não se bicavam muito bem. E eles nessa invasão à França, eles se separaram muito, esses dois exércitos. Ficou um gap grande entre os dois. E isso acabou sendo muito bem explorado pela inteligência do exército francês. Por quê? No início da guerra, aí foi o primeiro papel importante da aviação militar. O avião era uma máquina nova. Os aviões ainda não eram armados, eles eram lentos, frágeis, eram utilizados para observação e fotografia aérea. Um aviador francês verificou essa grande distância entre os dois exércitos e eles não estavam tão coesos em comunicação. Eles falaram, olha, a gente pode tentar fazer uma resistência aproveitando esse buraco, digamos assim, entre esses dois exércitos. Naquele momento já estava uma confusão em Paris, a capital francesa foi transferida para Bordeaux. E no meio daquele desespero chamaram um antigo general que virou marechal da reserva, chamado Joseph Gallieni. Ele já era bem idoso e ele fala assim, olha, eu vou defender Paris. Ele ficou responsável por defender a capital francesa, que já tinha toda a sua parte administrativa sido transferida para Bordeaux. Falou assim, não, eu vou resistir. E havia um comandante em chefe das forças francesas, que era o marechal Joseph Joffre, que ele tinha uma calma quase que budista perante o caos, porque tudo indicava que Paris iria cair. E o marechal Gallieni, que estava subordinado ao Joffre, ele procura mobilizar todo o contingente das tropas para mandar para uma região fazer uma resistência desesperada ao longo do rio Marne. Isso já em setembro de 1914. Ele faz a resistência no rio Marne e virou até uma parte interessante da história chamada Primeira Batalha do Marne. Ele faz toda uma resistência, uma última resistência desesperada ao longo do rio Marne, o rio Marne, né, em francês. Ele faz essa resistência e existe uma passagem chamada os táxis do Marne. Por quê? Ele, para ajudar no transporte desses soldados, ele convoca todos os táxis de Paris e arredores
para levar soldados para a guerra. Nesse momento, milagrosamente, eles conseguem fazer uma grande resistência ao poderoso exército alemão. Eles conseguem deter os alemães, aproveitando essa falha e essa falta de comunicação entre os dois exércitos alemães, do Moltke e do Bülow, e eles freiam o avanço alemão. A partir daí, o plano Schlieffen sofre o seu grande revés, tá? Porque estava indo tudo razoável, mesmo com os atrasos, estava indo tudo razoavelmente bem. Só que ele sofre o primeiro revés, que é na primeira Batalha do Marne. Então Paris é salva. Depois, a guerra ainda era de movimento. Ambos os lados da refrega, inclusive a recém-chegada Força Expedicionária Britânica, e junto com os franceses e belgas, tentam se flanquear, fazem escaramuças de ambos os lados para tentar ter um resultado mais definitivo e tentar forçar a evacuação dos alemães. Só que isso não dá certo e acontece a última, já entre outubro a novembro de 1914, a última grande batalha do primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, que foi a primeira batalha de Ypres, na Bélgica, na região dos Flanders, na Bélgica. O que acontece? No meu livro também eu falo sobre o período da corrida para o mar. A partir do momento que ambas as forças não estavam conseguindo progressos, eles começaram a cavar linhas de trincheira para poder segurar as suas respectivas posições. Isso se dá a partir de outubro de 1914. Só que o que acontece? Os alemães tentam uma investida final para tentar reverter, porque eles já viram que o plano Schlieffen já estava indo buraco abaixo. O 17 francês já tinha se mostrado um fracasso total. Eles resolvem fazer uma última investida na região, na região dos Flanders, ali na Bélgica, em Ypres. Então, a primeira batalha de Ypres, que é de outubro a novembro de 1914, são, na realidade, inúmeras pequenas batalhas, inúmeras pequenas operações, em que os alemães tentam abrir uma brecha nas defesas aliadas para poder tomar a Bélgica e continuar o avanço na França, que já tinha sido parada na Batalha do Marne. E uma dessas pequenas batalhas, dessa grande batalha, que foi a primeira batalha de Ypres, foi a Batalha de Langemarck. Tá? Na realidade, o que acontece? Há um desfecho final dessa grande batalha, em novembro de 1914, com a vitória aliada. Os aliados vencem, só que com duras penas. Os alemães perderam muitos homens, tropas até de voluntários despreparados, perderam, que foi um momento chamado de Kindermord, morte dos inocentes. Mas os aliados, o exército francês, o exército belga, o exército britânico, né, tiveram baixas pesadíssimas. Tanto que na Inglaterra, até hoje, é conhecida a primeira batalha de Ypres como um momento que foi praticamente exaurida toda a força expedicionária britânica. A partir dali, não seriam mais voluntários, haveria na Inglaterra convocação obrigatória. Então, assim, a história é longa, o vídeo já se estendeu mais do que eu gostaria, mas é muito interessante, e depois eu vou dar continuidade, mas esse vídeo era apenas para explicar esses movimentos iniciais da Primeira Guerra Mundial e o fracasso dos dois planos, do plano Schlieffen e do plano 17. O Schlieffen quase deu certo, mas no final acabou fracassando, e depois houve o que nós conhecemos daquela guerra de posição, aquela guerra estática na frente ocidental de trincheiras. E é isso aí. Até a próxima, pessoal.